Olá a todos e a todas que nos acompanham, que estão conosco em mais um encontro, em mais uma oportunidade que recebemos para refletir, para apreender as palavras de Emmanuel, para que possamos assim ter a nossa vida cada vez mais leve, porque se torna elevada, porque compreendemos com as colocações do Espírito Emmanuel os desígnios do Pai, que são sempre amorosos, são sempre justos e bondosos para todos nós. Então hoje nós temos o capítulo 143 da obra Palavras de Vida Eterna, intitulado Ao Clarão da Verdade. Emmanuel nos traz uma colocação na carta de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 5 e versículo 8, que diz assim: Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então Emmanuel inicia a sua colocação, a sua interpretação, dizendo: Curiosas estatísticas mencionam aproximadamente as cotas de tempo que a criatura humana despende com a vigília e com o sono, com o trabalho e com o entretenimento. Muito importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal de quando em quando, acerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual. Em múltiplas circunstâncias, erros e enganos povoaram-nos a mente com remorsos e arrependimentos tardios. Isso, todavia, não justifica o choro estanque. Motorista sensato não larga um carro atravancando a pista porque haja perdido os freios ou sofrido desajustes. O desleixo deporia contra ele, acrescentando-se ainda a circunstância de criar com isso perigoso empeço ao trânsito. É possível tenhamos estado em treva até ontem, provavelmente, quedas temerosas ter-nos-ão assinalado experiências transcorridas. Achávamos, contudo, na condição de viajor que jornadeia circulado de sombras, tropeçando aqui e além, sem o precioso discernimento. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos, através de queixas e recriminações que complicam e desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar. Assevera Paulo, refletidamente, abre aspas, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois a luz do Senhor, andai como filhos da luz. Fecha aspas. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Esse texto de Emmanuel, como nós dissemos, está no capítulo 143, intitulado Ao Clarão da Verdade, no livro Palavras de Vida Eterna. Primeiro nós podemos analisar a colocação do apóstolo Paulo, a orientação, a exortação do apóstolo Paulo para aquela comunidade e também para nós. Em outro tempo nós fomos trevas. É claro que ele está utilizando aqui de uma figura de linguagem, mas que nós podemos entender como as nossas ações que não foram boas no passado. Que verdadeiramente nós temos sim algumas coisas que foram feitas e que não foram boas, mas também temos conquistas positivas, também temos créditos além dos débitos. E quando Paulo traz mas agora sois luz do Senhor, ele está apresentando um processo de transição, de modificação. Ou seja, nós podemos entender, se ontem nós tínhamos a nossa mente presa
as limitações trevosas das ideias, as ações mesmo que não foram boas, hoje nós somos luzes do Senhor, porque Ele nos chamou. Então, nós precisamos andar como filhos da luz, ou seja, agindo conforme a luz, sendo essa luz, independente do que se foi feito. Quando Emmanuel traz esse título ao clarão da verdade, e junto de todo esse texto maravilhoso, nos convoca a uma reflexão sobre a nossa conduta. Existem muitos de nós que ainda se prendem muito, que se limitam, mesmo diante dos deveres que a vida lhes impõe, em detrimento de desculpismos, que inclusive Emmanuel também vai falar sobre as desculpas, sobre os desculpismos do passado. Hoje, muitos dizem, não posso fazer isso porque já errei muito, ou não posso assumir essa posição porque ontem não fiz uma coisa boa. E nós precisamos entender que somos perfectíveis. Estamos em um processo ascensional que ocorre para que nos tornemos relativamente perfeitos e que ainda vai durar um pouquinho, né? Muitos anos, milênios talvez, para que nos tornemos espíritos relativamente perfeitos. É algo que ainda está distante de acontecer, mas não significa que devamos, por isso, não trabalhar, que devamos cruzar os nossos braços e esperar sentados a transição que está acontecendo, porque em verdade essa transição, essa modificação da vibração planetária não vai acontecer do exterior para o interior. Ela só vai se efetivar, só vai se efetuar quando nós nos conscientizarmos cada vez mais de que, em verdade, a transição ocorre em cada um de nós. E pelo nosso coração vai alcançar a nossa mente, da nossa mente alcança, aliás, pela nossa mente alcança o nosso coração, do nosso coração alcança as nossas mãos, e então nós vamos exteriorizar toda esse período em que a escuridão das trevas está dando lugar à iluminação do Divino Mestre, à iluminação do amor de Deus. E que, em verdade, isso só vai acontecer quando nós nos desprendermos desse passado, que muitas vezes não foi bom, que muitas vezes não é bom, e pudermos observar o que existe adiante, todo o clarão da senda infinita do trabalho do Mestre, que está à nossa frente e que nós estamos sendo convocados a isso. O homem velho, o ser velho, esse que existia antes da conscientização do amor de Jesus, que ele veio nos trazer, deve ser usado apenas como um símbolo de evolução, como nós podemos verificar, inclusive, com a trajetória reencarnacionista do Espírito Emmanuel, que, como dissemos já em um dos nossos estudos, ele animou a personalidade de Públio Lentulus, um homem muito severo e distante do amor de Deus. Hoje, ele nos traz essas orientações, nos trouxe as orientações sublimes e divinas pela mediunidade abençoada de Chico Xavier, porque pôde aceitar o convite do Cristo para o seu coração e não se prendeu à personalidade de Públio Lentulus, aquele homem que não queria nem saber que era Deus, que não queria a aproximação de Jesus. Hoje Emmanuel nos traz Jesus aos nossos corações. E vejamos bem, se isso não tivesse acontecido, se ele não tivesse se desprendido do homem velho, da personalidade de Públio Lentulus e de tantas outras que ele pôde animar para abraçar, para assumir essa responsabilidade que Jesus estaria lhe convocando para realizar, que em verdade nós também somos chamados a isso. Com Jesus nós recebemos o clarão da verdade que nos mostra que ontem o que não foi bem feito hoje pode ser corrigido. Não somente pode, como deve ser corrigido, porque nós temos as ferramentas para isso. Nós temos os instrumentos que vão
nos auxiliar nesse processo da corrigenda pessoal, que vão nos auxiliar em nosso trabalho de ascensão, de progresso, de elevação. E tudo isso precisa ser feito com muito amor. Tudo isso precisa ser feito com paciência e compreensão, porque a natureza não dá saltos. A natureza não vai simplesmente, como dizemos, fazer grandes transformações da noite para o dia. Aliás, da noite para o dia passam-se muitas encarnações. Em um dado momento estávamos à noite e em um outro momento chegaremos ao dia, em que a luz do sol de Deus, em que o amor de Jesus vai nos iluminar com mais intensidade ainda, e nós poderemos contemplar esse clarão da verdade em toda a sua beleza, em toda a sua força, em todo o seu esplendor. E com o Espiritismo nós conseguimos perceber o que podemos fazer no hoje para que amanhã lembremos-nos de nós, no hoje, como seres mais retos que andam em maior retidão com os desígnios do Pai. Então, façamos esse trabalho interior, desprendamo-nos desse homem velho, desse ser velho que fez parte de cada um de nós, que ainda faz parte de cada um de nós, mas com muita paciência, porque essa transformação vai ocorrer gradativamente. Não fosse assim, a reencarnação perderia o sentido, a perfectibilidade perderia o sentido, porque nós seríamos já perfeitos, não precisaríamos mais reencarnar, portanto, quando nós ainda não estamos assim. Portanto, façamos as pazes com todas essas personalidades que nós animamos. Façamos as pazes com o nosso coração. Não nos culpemos tanto, não fiquemos presos aos percalços, aos passos que foram dados em falso. Se a nossa voz se alterou com o nosso irmão, se uma palavra foi mal colocada, se alguma coisa de qualquer outro gênero foi feita, e o nosso coração, a nossa consciência acusa a necessidade da correção, preparemos-nos para isso, porque é algo que vai nos facultar a paz, a fraternidade e a tranquilidade interior. A nossa consciência vai ser a nossa melhor advogada. Ela vai nos auxiliar em todos os nossos momentos que precisarmos. Então estejamos firmes nesse trabalho redentor que não nos torna inimigos de nós mesmos, mas sim que nos aproxima de nós no sentido de nos conduzir à elevação e ao progresso. Se não nos unirmos com nós mesmos, os erros não vão ter função, além de servirem de um peso, de uma escória, como Emmanuel vai colocar, como um estanque para a nossa evolução. Mas se nós observarmos os nossos passos do passado, se nós enxergarmos ele com olhos de ver, se nós os enxergarmos com olhos de ver, eles receberão um novo significado, receberão uma nova razão, e porque serão aprendizados, porque serão lições que nós aprendemos. E em verdade, quantos de nós já não aprendemos com essas lições que pediram de nós uma reflexão, uma observação melhor, mais apurada e elevada? Em verdade, todos nós aprendemos, porque em um mundo em que reencarnam-se espíritos que ainda não são relativamente perfeitos, os erros fazem parte da conduta, mas não somente esses erros que são efetuados de forma impensada, e sim que nos convidam a uma análise, de modo que nós encontremos soluções, de modo que nós encontremos maneiras de não fazer o erro de outra forma, mas sim de fazer o oposto, de acertar, de realizar o que é bom, de assumir essa posição de filhos da luz que verdadeiramente todos nós somos, e assim sermos luz. É o que nos dirá o Cristo: nós somos a luz do mundo.
sal da terra e luz do mundo. Então é o que nós somos. Precisamos nos conscientizar disso, permitir que esse sal, que essa luz possa transparecer, que ela possa brilhar por através de nós, e então dessa forma nós conseguiremos ser esses espíritos cada vez mais depurados. Não nos prendamos ao passado. Ele não nos define. O que nós fizemos no ontem não é um resumo de quem nós somos, mas sim do que fizemos, do que foi realizado e que hoje não queremos mais. Hoje nós estamos almejando o que há de melhor, o que há de bom, sermos, como nos dizem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, pessoas de bem, que ao deitar-se, vamos refletir sobre o que nós fizemos, vamos planejar boas coisas, buscar as corrigendas, porque assim nós nos alinhamos com a vontade de Deus para a nossa vida e por resultado somos muito mais felizes, muito mais tranquilos e realizados sempre em nossos trabalhos, em nossos processos, que todos haveremos de percorrer nessa longa caminhada em busca da perfeição relativa. Ainda não somos perfeitos e não nos martirizemos por causa disso. Deus assim o quis e nos facultou todos os meios, nos deu tudo o que nós necessitamos para que alcancemos. Um dia nós chegaremos lá, mas hoje estamos sendo convidados para ser filhos da luz e trabalharmos cada vez mais nessa grande seara, primeiramente de cada um de nós, do nosso íntimo, e depois vai gerar os frutos para todas as searas exteriores a que nós formos convocados para cultivar. Muita paz a todos e a todas que nos acompanham, nos acompanharam nesse estudo. Na próxima semana nos veremos. Um abraço e muita paz.